Fala pessoal, hoje a gente vai aprender como fazer esse tipo de animação aqui. Lógico que isso aqui é um pouquinho mais avançado, a gente vai utilizar expressões, algumas coisas assim, mas eu tenho certeza que você vai curtir e você vai achar bem mais fácil do que parece ser difícil, né? Então, bora com a gente pro tutorial. Como fazer para que essas nossas barrinhas fiquem responsivas, ou seja, eu digito o valor que eu quero e a nossa barra já acompanha esse tamanho sem precisar estar adivinhando, tá bom? Então vamos criar aqui uma nova composição, vou botar aqui barra 1, certo? E agora o que que vai acontecer? Eu vou criar ela aqui, olha, 1500 por 100. Eu quero ela bem estreitinha, tá bom? Primeira coisa que nós vamos fazer é criar o nosso texto. Eu vou botar aqui 100 a princípio, depois a gente vai ver como é que bota os por cento e tudo. Vamos aumentar aqui, olha. Eu estou utilizando a fonte Inter, mas você pode utilizar a fonte que você quiser. A princípio, vamos deixar aqui, vamos criar primeiramente a estrutura da nossa barra para depois a gente fazer as configurações, tá bom? Então, vou criar aqui o primeiro número, já fizemos, eu vou deixar aqui lá no cantinho. E agora, eu vou criar aqui um retângulo com um canto arredondado, tá? Você pode clicar duas vezes aqui, olha, e diminuir. Normalmente, eu gosto bastante que ele fica bem tranquilo. Vou diminuir aqui, acredito, deixa eu ver. Aqui já está um tamanho bem agradável. A gente precisa, a princípio, configurar para que toda vez que eu digitar um valor, esse tamanho aqui vai ser de acordo com ele, tá? Então, a primeira configuração que nós vamos fazer é configurar o nosso número. Tem um tutorial que eu vou deixar aqui no card, que você pode verificar como fazer porcentagem, como fazer várias formas, e ele tá bem explicadinho, é super legal. Mas voltando aqui para nossa composição, o que que nós vamos fazer? Eu vou abrir aqui, eu vou até botar aqui barra, certo? E aqui nós vamos abrir a configuração de Source Text. A primeira coisa que eu vou fazer é clicar aqui e criar um slider control, porque é ele que vai dizer, é por ele que a gente vai configurar o número, tá bom? A princípio ele está zerado e eu vou dizer para ele o seguinte, olha, eu quero que toda vez que utilizar o source text, ele seja controlado por esse cara aqui, tá? Então toda vez que eu aumentar, ele já vai ter o meu número lá quase que certinho. Então eu já vou até fazer uma pequena animação aqui, vamos botar aqui em 1,5 segundos. Vamos botar aqui 100%, tá? Vou marcar meu slider e vou voltar aqui para 0. Em teoria, vai funcionar, mas olha o que acontece. Quando a gente faz isso, ele não fica certinho. Inclusive, nesse tutorial que eu falei para vocês, eu mostro exatamente como fazer isso de forma bem detalhada. Mas aqui, para facilitar, eu vou abrir e eu só preciso fazer o seguinte. Eu vou digitar aqui math.round, tá? E agora avanço com a setinha e eu vou o quê? Selecionar todo mundo e jogar para dentro desse meu parênteses. Quando eu fizer isso, nós não vamos mais ter aquele problema daquele errinho. Bom, primeira parte concluída, agora a gente vai configurar o número e a barra, que para mim é a parte mais legal, e vocês vão ver como é super fácil. Estando com a barra selecionada, o que que eu preciso? Basicamente, se você pensar bem, a gente precisa levar esse ponto de ancoragem para cá. Eu já estou com o snap ativado, tá vendo? Ou se você apertar o command, ele segura, vai tranquilo. Mas eu quero que toda vez que eu digitar um número, o que vai acontecer? Ele basicamente pode fazer só isso aqui, olha. Que nada mais é do que a nossa linda e bela escala, tá bom? Então, quando eu abrir aqui a escala, o que vai acontecer? É ela que eu quero, só que eu quero que seja só isso aqui, ó. É isso aqui que funciona para mim. Então, como é que nós vamos fazer essa configuração utilizando as expressões? Bom, então basicamente o que eu preciso é justamente que esse eixo aqui é x, aqui é y, eu quero que toda vez que o número for alterado, o eixo x seja alterado também. Então, para que isso aconteça, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu source text, o meu slider control, e eu, a princípio, eu poderia fazer isso aqui, olha. Só que o que que acontece? Quando eu faço, até que funciona. Só que consegue perceber que ele está indo todo e eu quero que seja apenas um eixo, né? E aqui, olha, aparece esse negócio que parece ser bem complicadinho, mas é bem fácil de resolver. Quando a gente tem
temp e temp, ele está dizendo que a gente está usando a mesma coisa para os dois. Por isso que quando a gente vem aqui, ele fica dessa forma. E o que eu preciso é separar os eixos. Quando a gente está trabalhando com position, a gente tem uma opçãozinha chamada Separate Dimensions. Nesse caso da escala, ele não nos dá essa opção. Então, a gente vai dizer para ele na expressão como fazer isso. E aí, é bem tranquilo. Olha, se ele está dizendo que temp é igual a isso aqui, basicamente ele está repetindo o temp. E o que nós precisamos fazer é dizer que x é um e y é outro. Nós já sabemos que esse aqui é x e esse aqui é y. Nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer é começar pelo mais fácil. Vou botar aqui x e vou botar aqui y, tá? Eu já indiquei que vou usar os eixos e agora eu vou separar os eixos. No caso aqui, eu já tenho que esse aqui vai ser o x, que é essa aqui. Eu quero que toda vez que eu mexer nesse número, essa condição seja alterada, tá bom? Então agora eu vou apertar um Enter e vou dizer para ele, olha, y vai ser igual a quem? Vai ser igual a y. Tá vendo, ó? Aqui ele já marcou o Transform Scale 1, Transform Scale 0 seria o x e 1 seria o y. Então, em teoria, nós já temos configurado a nossa expressão. Só que aí tem um detalhezinho. Para fazer ela funcionar, a única coisa que precisa fazer dar certo é você vir aqui e colocar um ponto e vírgula. Daí, olha só, ele já vai estar funcionando, ele já até saiu o erro aqui. E olha só que legal, gente. Nossa barrinha já está funcionando lindamente, tá? Então aqui, olha, qualquer valor que você colocar, por exemplo, se eu colocar aqui 75, ele vai ficar exatamente igual como tem que ser, né? Aí, o que foi que eu fiz? Basicamente, a gente pode duplicar essa barra, tá? E vamos tirar essa expressão daqui para ela ficar em 100% e você pode deixar ela com uma cor ou mais clara ou mais escura. Vamos deixar ela aqui com uma cor mais escura, só para a gente ter uma noção. Olha só como fica interessantíssimo, certo? E aqui, caso você queira colocar, por exemplo, uma porcentagem, é bem fácil de fazer. Vou só trazer ele um pouquinho mais para cá. Como é que você faz? Você vai abrir aqui as expressões e lá no finalzinho você coloca mais e eu quero acrescentar a porcentagem, não é isso? Vou abrir aqui e digito porcentagem. Daí ele já vai ficar certinho, basta você reposicionar. E agora, ó, fez aqui, vai estar super tranquilo, olha só. Barrinha funcionando, tá? E aí, caso você queira fazer uma animação mais complexa, ela vem para cá, muda para 22, depois muda para 33, igual o exemplo do nosso vídeo, né? Nessa minha composição aqui, eu criei tipo um dashboard, né? Onde eu controlo por aqui todos esses números, né? Então, assim, aqui já é um pouquinho mais sofisticado, já é um pouquinho mais difícil, mas caso vocês queiram que eu mostre como é que faz isso, deixa aqui nos comentários que eu já faço um tutorial mostrando como é que essa parte é um pouquinho mais avançada, mas vale super a pena, né, a gente entender como é que funciona e tudo. E para quem trabalha com documentário, dashboard, essa coisa toda, pode fazer super diferença. Mas é isso, espero que tenham gostado e até o próximo tutorial.